não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, os links dos livros estão lá na comunidade, quem quiser adquirir os livros do professor Olavo de Carvalho e vários outros que a gente selecionou, fez uma seleção lá para vocês. Quem tiver interessado, os links estão todos lá na comunidade. Quem quiser apoiar nosso canal, os links para apoiar nosso canal estão aí na descrição do vídeo e também todas as nossas redes sociais. Tem Instagram, Telegram e Twitter também. Ajude nosso canal a continuar aí nas redes sociais nessa batalha, nessa guerra, que no final a gente tem que vencer. Olavo tem razão. Bolsonaro, nosso presidente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! A mim me parece claro que entrar na filosofia somente por meio das leituras é uma coisa muito, muito deficiente, a não ser que você tenha, vamos dizer, uma queda especial para aprender sozinho. Mas o melhor realmente é você ter convivência com um filósofo que está em formação, que está desenvolvendo as suas ideias, e você acompanhar aquele movimento, como Platão acompanha o desenvolvimento de Sócrates e Aristóteles, o de Platão. Né? Então, num ensaio muito célebre, Léo Strauss diz que todo mundo que aprendeu alguma coisa em filosofia aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que não aprendeu com ninguém. Então, ele diz que quando a tradição se rompe, às vezes aparece alguém capaz de restaurá-la como se fosse do nada, por ter, junto com a vocação, o talento filosófico, um outro talento especial, muito peculiar, tá certo? Que é o do que nós chamaríamos autodidatismo, talvez, embora não corresponda exatamente ao conceito que isso tem no Brasil. Esta capacidade para o autodidatismo não é exigível de ninguém e não tem nada a ver com o talento filosófico. É uma coisa totalmente separada. Tá certo? Eu tenho esta capacidade, sempre tive. A maior parte do que aprendi sem muita ajuda, embora não possa dizer que não tenha recebido ajuda nenhuma. Ao contrário, tive bons professores, de algum modo. Mas nenhum que eu pudesse acompanhar durante muitos anos. Tá certo? Eu não recomendo que este exemplo seja seguido por ninguém, precisamente porque o talento para isso é uma coisa específica que nada tem a ver com a capacidade para a filosofia. Né? Então, os dois maiores filósofos da humanidade, Platão e Aristóteles, não tinham esse talento. Um aprendeu com Sócrates e outro aprendeu com Platão. Né? Então, se no Brasil houvesse uma atividade filosófica muito intensa, então você poderia escolher num catálogo, né, quais os filósofos que lhe interessa acompanhar mais pessoalmente, de modo que você não chegue ao conhecimento das ideias deles só por obras escritas prontas, mas que você possa acompanhar diretamente o desenvolvimento, o esforço que ele vai fazendo e a sucessão das descobertas. Quer dizer, o filósofo em formação. Né? Isto aqui, vamos dizer, é muito mais importante do que você ler os livros. Então, eu tomei os primeiros 2 anos do curso justamente para que vocês pudessem observar isso. Quer dizer, vocês estão aí me assistindo e vocês estão vendo eu lutar com as dificuldades, tentar resolver os problemas e tentar encontrar a verdade no meio de uma série de obscuridades. E, em suma, vocês estão vendo a filosofia como um processo existencial que é vivido por um determinado indivíduo, de modo que vocês participem de algum modo do processo e inaugurem, portanto, a sua própria busca. Eu creio que essa é a única maneira de ensinar filosofia. Agora, a aquisição da cultura filosófica é outro negócio completamente diferente. Para isto não é necessário nem mesmo um filósofo, quer dizer, um simples professor de filosofia pode, né, lhe indicar uma série de leituras, fazer uma série de resumos, analisar alguns textos e mostrar para você mais ou menos como se lê aquilo. Tá certo? Então, realmente isso não é o essencial.
Mas, não sendo essencial, é indispensável agora para o prosseguimento do nosso trabalho. Tá certo? Então, quer dizer que as tão famosas leituras agora vão ter que começar. Né? Vocês pediram, agora aguentem. Né? Então, essas leituras vão se dividir basicamente em dois tipos. Eu me inspiro nisso, para isso no livro do padre Antonin Saint-Ange, o livro da vida intelectual, onde ele divide as leituras em 4 tipos. Ele diz que existem as leituras formativas, as leituras informativas, as leituras inspiracionais e as leituras de mera diversão. Então, a parte inspiracional não será necessária, porque foi justamente o que eu tentei transmitir a você durante esses 2 anos. Transmitir inspiração, despertar a curiosidade, despertar a vocação filosófica, fortalecê-la, inclusive fortalecer também as personalidades, o caráter dos alunos, para que percebam o tipo de fibra, de constância, de obstinação que é necessário para você encontrar algo da verdade. Né? Então, sobram-nos os dois primeiros tipos de leituras, as formativas e as informativas. Isso quer dizer que alguns livros filosóficos serão lidos como modelos de técnica filosófica que você deve incorporar. Não só modelos de técnica filosófica, mas também modelos ou de idoneidade, ou modelos de clareza, ou até de genialidade filosófica. Então, são livros que vocês terão que imitar, não no seu conteúdo. Isso não quer dizer que você vai ter que subscrever cada uma das conclusões dos autores, mas são livros que mostram um procedimento filosófico digno de ser imitado, ou seja, uma maneira exemplar de colocar as perguntas fundamentais e de buscar as suas respostas. Né? Há outros livros que não são exemplares nesse sentido, e que em alguns casos podem constituir até anti-exemplos, né? Ou seja, seriam quase que, em alguns casos extremos, casos ou de má filosofia, ou até de anti-filosofia, ou de pseudo-filosofia, mas que, como adquiriram um prestígio e têm muitos leitores e desempenharam uma influência no curso da história, têm que ser conhecidos de algum modo. Tá certo? No caso dos primeiros, a leitura direta é obrigação estrita. Leitura direta, lenta, muito atenta e meticulosa. E, mais ainda, essa leitura tem que ser repetida várias vezes. Existem livros filosóficos que você deve ler 20 ou 30 vezes, né, no curso da sua vida, porque eles nunca cessarão de lhe dar alguma coisa. No caso dos livros do segundo tipo, às vezes não é nem necessária a leitura direta, é necessária uma informação que você pode obter em livros de história da filosofia, tá certo? Ou em ensaios menores que resumam o que aqueles autores estão dizendo. Com isso aí você vai acumular um certo material, e este material então vai dar uma substância e um peso a tudo o que nós falamos até aqui. Quer dizer, tudo o que eu tenho tentado mostrar para vocês do que é a atividade de um filósofo, passa a poder ser imitado por vocês, não apenas de maneira esquemática, tá certo? Mas mediante um envolvimento pessoal nas questões. Uma coisa que nós temos que evitar de qualquer modo, vamos dizer, é a filosofia como disciplina acadêmica. Tá certo? No momento em que começamos a perceber todo o dano que a estruturação da atividade filosófica numa profissão e depois numa profissão estatal trouxe ao próprio exercício da filosofia, então nós sabemos que não é por aí que nós temos que ir. Toda esta atividade acadêmica está numa crise monstruosa, já faz algumas décadas.
E o fato de que os pensadores principais, mais fortes, mais criativos, mais ricos, mais interessantes, estejam ou à margem da instituição filosófica ou ocupem nela um lugar muito modesto, às vezes propositadamente modesto, como no caso de Eric Voegelin, que fugiu do circuito da Ivy League e escolheu lecionar na Universidade da Louisiana, porque ali teria menos atividade social e teria mais tempo para o estudo. Em outros casos, porque foram vítimas de uma situação política, como Xavier Zubiri, que foi expulso da Universidade de Madrid pelo governo franquista e que teve que lecionar em sua casa durante 40 anos, sendo praticamente toda a sua obra só publicada depois da sua morte. Então, esses casos nos ilustram que há algo de errado, eu não sei exatamente o que, mas há algo de errado com a filosofia como atividade acadêmica. Também há algo de errado com a filosofia enquanto atividade de mídia, quer dizer, de discussão, de participação nos debates públicos, formando então a figura daquilo que hoje se chama propriamente o intelectual. A palavra intelectual, veja que um estudioso profissional de alguma área, um geógrafo, certo? Um economista, não é chamado intelectual. Quer dizer, intelectual é somente o sujeito que dá palpite nas grandes questões públicas. Embora muitas vezes nós não tenhamos como nos abster de dar palpite nessas questões públicas, eu acho que o fato de que esta parte da atividade seja aquilo que define o intelectual hoje é uma coisa extremamente grave. Nós podemos dizer que quem inventou o conceito e o papel de intelectual foram aqueles filósofos do século XVIII, Diderot, Voltaire, né, cuja contribuição à filosofia é realmente nula, mas que pela sua influência pública alcançaram uma importância histórica absolutamente formidável. Então, embora nós possamos participar da filosofia como atividade acadêmica, ou da filosofia como debate público, nós temos que ter muito claro que nenhuma dessas coisas é a filosofia. A filosofia é uma maneira de ser, é um estilo de vida, é uma norma de vida, é uma regra de vida, e, portanto, é uma atividade muito séria que deve envolver a sua pessoa inteira, a sua personalidade, e não somente, vamos dizer, um papel social que você exerce, ou mesmo uma ou outra faculdade cognitiva em particular. Quer dizer, se não há um envolvimento da pessoa inteira, e sobretudo, se este envolvimento, quer dizer, não diz respeito a você na sua solidão, mas, ao contrário, somente se traduz na sua atividade pública, então tudo isto é uma coisa de uma vacuidade deplorável. Então, quando falamos de dois tipos de leituras, é claro que eu tenho que fazer uma seleção dessas leituras em vista daquilo que me parece exemplar. É claro que eu posso estar enganado, eu posso ter deixado de prestar atenção em alguém que é muito importante, eu posso ter dado atenção a alguém que não é tão importante assim. Mas, como se trata de passar, antes de tudo, um exemplo vivo, então eu só posso fazer precisamente isso, quer dizer, recomendar a vocês as leituras que, para mim, tiveram uma importância formativa e que pode exercer o mesmo, pode trazer o mesmo benefício a vocês. Quanto àqueles que são, vamos dizer, anti-exemplos, o motivo de eu assim os classificar ficará claro no próprio decurso das leituras, mas eu acho que para catalogar o indivíduo como um filósofo, como um anti-exemplo pedagógico, eu acho que o primeiro requisito é que o indivíduo demonstre não dominar a técnica filosófica, quer dizer, não saber como colocar uma questão. O que quer dizer que ele se deixa levar pelo sentido que os termos têm
quando usados sem uma prévia análise crítica filosófica e são usados de maneira, por assim dizer, de tal modo que uma figura de linguagem passa como se fosse um conceito. Claro, todos nós usamos figura de linguagem e é absolutamente impossível você se comunicar sem figura de linguagem. Porém, entre o que é uma figura de linguagem e o que é um conceito filosófico ou científico, a distância é enorme. E se o filósofo, o autor, não tem consciência do nível de significação em que ele está empregando as palavras, então certamente ele não tem muita consciência do que está fazendo, ele não sabe o que está fazendo, ele não tem o domínio da situação. Embora possa, muitas vezes, ser um autor muito impressionante sob outros aspectos. Por exemplo, um indivíduo pode ter uma grande riqueza de perspectivas, pode ter uma erudição formidável, e pode ter tocado em pontos essenciais do panorama filosófico que foram ignorados, às vezes, por filósofos muito melhores do que eles. Então, por exemplo, quando Giambattista Vico, no século XVIII, chama a atenção, pronuncia aquela famosa regra de que nós só conhecemos perfeitamente bem aquilo que nós mesmos fizemos, e desloca, então, a hierarquia de importância das ciências, colocando no topo delas a história, porque a história é a narrativa do que nós fizemos, ao passo que, por exemplo, a física é a descrição do mundo que não foi feito por nós. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.